Boa noite, um abraço, torcedor celeste. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Domingo, o time do povo enfrenta o Santos às 16 horas na vila mais famosa do Brasil. O técnico Mano Menezes faz a sua estreia e já muda a equipe. Planejamento e decisões equivocadas fazem o Cruzeiro perder dinheiro. Olha, está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o nosso Cruzeiro Esporte Clube. A gente hoje vai falar, esses são os itens que nós vamos comentar aqui sobre o programa de hoje, falar da chegada do Mano, da saída do Paulo Bento e falar também do planejamento equivocado que a diretoria do Cruzeiro fez. Equivocado. Às vezes a gente faz esse planejamento e não dá certo. Isso acontece nas grandes corporações, nas grandes instituições, isso acontece sim. O Cruzeiro fez um planejamento, o Bruno Vicentim, junto com o Thiago Escuro, fizeram um planejamento achando que fosse dar certo. Fez tudo com a maior das boas intenções, mas infelizmente demoraram muito a perceber que estava errado. Primeiro tudo começou na saída do Mano da primeira vez. Veio o Vanderlei, não deu certo. Depois efetivaram equivocadamente o David. Ali foi um erro grave. Era um custo menor, mas foi um erro grave porque o David não tinha experiência nenhuma como treinador, somente como auxiliar. Devia ter colocado ele como interino, né, Eduardo? Isso, E o auxiliar, ele sempre vive na expectativa, nas decisões do técnico principal. Quem decide tudo é o técnico principal. E depois convidaram vários técnicos aí para dirigir o Cruzeiro, eles não aceitaram. Foi com o Jorginho, com o Ricardo Gomes, não sei porquê. Isso é importante ficar gravado para o torcedor do Cruzeiro. Bem lembrar disso daqui a uns anos. O futebol dá muitas voltas. O Jorginho e o Ricardo Gomes, eles não quiseram vir dirigir o Cruzeiro. Então o torcedor do Cruzeiro tem que lembrar sempre disso. Lembre sempre de Jorginho e Ricardo Gomes. Aí o que aconteceu? Equivocadamente buscaram em Portugal, lá na Europa, o Paulo Bento. Paulo Bento é um ótimo treinador. Ele é bom treinador. Só que ele veio no momento errado e na hora errada. Não era aquele momento. Ele é um treinador para começar no início, lá no início. Começar lá na pré-temporada, começar a trabalhar, conhecer os jogadores. Ele chegou no meio do furacão. Ele chegou no meio de um furacão brigando para o time se acertar, para não cair e aquela situação toda. Tirar o time de uma situação que ele não conseguiu. Ele não conseguiu dar padrão tático à equipe. Ele não conseguiu. Infelizmente, no último jogo, deu para perceber isso, que ele não conseguiu dar padrão tático à equipe. E o padrão tático do time do Cruzeiro, a gente sabe. Qualquer treinador que vem para o Cruzeiro, o estilo de jogo do Cruzeiro é um só. O Cruzeiro toda a vida acertou com o toque de bola rápido, as saídas para as laterais e as jogadas em profundidade. O estilo de jogo do Cruzeiro é esse. Não é aquele jogo de ficar em cima, não, pega aqui, pega ali. O time do Cruzeiro toca a bola. As grandes equipes do Cruzeiro foram formadas dessas maneiras. Com toque de bolas rápido, com inteligência e com qualidade. Toda a vida foi assim. Mas o Paulo Bento também pegou uma leva de jogadores fracos. Alguns jogadores fracos, limitados para serem titular. E ele teimosamente insistia com esses jogadores. Aí foi o grande erro dele. Porque se ele tivesse alterado a equipe, ele não fez isso. Todo dia ele montava a equipe, mas tinha alguns jogadores que a torcida já não queria. Estava explícito para todo mundo que os jogadores não estavam dando conta. Ele insistia com esses jogadores. Ele insistiu muito. E aí a torcida do Cruzeiro começou a pegar no pé dele, do técnico, de todo mundo que estava lá. A torcida começou a pegar... sobrando até pro Dr. Gilvan, que era, para mim, o menos culpado disso tudo.
Porque ele contratou os jogadores, agora nessa segunda janela aí, ele contratou os jogadores que estavam faltando, um atacante, bom atacante, o Ávila, trouxe o Robinho, trouxe o Rafael Sobis, trouxe o lateral esquerdo, são jogadores para ser titular na equipe do Cruzeiro. Os jogadores vão ser titulares na equipe do Cruzeiro. Então é o seguinte, o planejamento custou caro para o Cruzeiro, esse planejamento errado. Porque o Cruzeiro tem que pagar essa multa para o Paulo Bento, tem que pagar, e a multa é alta. E outra coisa, ele mais cinco elementos para trabalhar na comissão técnica dele, do Paulo Bento. Quer dizer, teve um custo muito alto. E olha, eu torno a falar, o Paulo Bento é um bom treinador. Ele é bom treinador, muito rígido, que o jogador brasileiro não está acostumado com isso. Jogador de futebol, o jogador quer chegar 8, 9 horas da manhã lá, ele estava pondo um esquema de 7 horas da manhã, treinar de manhã e de tarde, treinar na segunda-feira, depois dos jogos. Quer dizer, ele fez muita coisa que não agradou a muita gente. A gente sabe disso, que ele não agradou muita gente. Agora, vamos fazer um pacto, torcedor azul, vamos fazer um pacto. Lembram daquela vez que o Mano veio, a torcida abraçou o time? A torcida do Cruzeiro abraçou o time quase. Por um detalhe, nós não fomos para a Libertadores. Por um detalhe, nós não fomos para a Libertadores naquela época. Mas a torcida vestiu a camisa do time e foi junto com o Mano. Vamos colocar um divisor de águas aí. Passou a era Paulo Bento, Vanderlei, David, essa turma toda passou. E vamos começar daqui para frente com o Mano Menezes. É um cara carismático, educado, simpático, e os jogadores gostam de trabalhar com ele. Competente. E o principal de tudo que o Vanderlei colocou aqui, muito competente e muito inteligente. Ele sabe aonde estão os erros do time do Cruzeiro. Você tem ideia, ele falou que já assistiu 6 jogos, os últimos 6 jogos do Cruzeiro, ele já assistiu. Os últimos 6 jogos do Cruzeiro, o Mano já assistiu. Então ele sabe aonde está o erro, aonde a torcida estava pegando. Ele sabe disso tudo. Empenho, né? Ele sabe disso tudo. Quer dizer, ele é interessado. E outra coisa, você pode ter certeza, ele vai dar certo na equipe do Cruzeiro. Porque ele entende muito de futebol. E ele sabe que o futebol não pode ser aquela constância. O futebol muda muito. Ele está vendo que o jogador está mal hoje, ele tira esse camarada. Ele não está bem nos treinos, ele tira e coloca um outro. E o Mano vai fazer isso. Você pode ter certeza. Ele não vai ser teimoso como foi o Paulo Bento. Ele foi muito teimoso, o Paulo Bento, insistindo lá com o Alano, Bruno Ramires, uns outros lá que a torcida não queria, porque a torcida do Cruzeiro é inteligente. Qualquer um escala o time do Cruzeiro hoje titular. Todo mundo escala. Todo mundo sabe quem que é o time titular do Cruzeiro. Tá certo, torcedor? Então, olha, vamos fazer esse divisor e vamos abraçar a equipe do Cruzeiro. Vamos abraçar a equipe do Cruzeiro daqui para frente. A torcida do Cruzeiro, em momento nenhum, nem nos piores momentos do David e do Paulo Bento, a torcida do Cruzeiro abandonou. É uma das melhores médias de público do Campeonato Brasileiro, é a torcida do Cruzeiro. Olha onde que o time do Cruzeiro está, em penúltimo lugar no campeonato. E a torcida do Cruzeiro está lá. É acima de 10 mil torcedores todos os jogos. 20, 30 mil torcedores está lá. Então, o próximo jogo do Cruzeiro, nós vamos falar aqui em Belo Horizonte, vai ser dia 5, né? Contra o Internacional, eu vou olhar aqui depois. É dia 4 contra o Internacional, no Independência. E aí eu vou dar as informações aqui sobre como o torcedor vai para campo, vai poder acessar ao Independência. Porque tem muita dificuldade com o Independência. Por quê? Porque é um estádio pequeno. Tá certo? Boa noite, Alexandre Ribeiro. Um abraço, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, Eduardo, a Fabiana, a Vanderlei, a todos presentes aqui. Ô, Eduardo, eu concordo praticamente com tudo que você falou. Realmente, esse ano, como foi ano passado, a única coisa boa desse ano foi a contratação do Mano, porque os erros foram nossa, não dá nem para comentar. Desde a efetivação do David, para mim, pior nem foi a efetivação do David, não. Foi quando ele foi mandado embora, há 3 semanas do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perder aquelas 3 semanas
E para contratar um técnico, eu falei aqui, contratar um técnico estrangeiro nessa altura do campeonato é um tiro na água, é super arriscado. Ainda mais com uma multa rescisória dessa até o final de 2017. Então, realmente foi lamentável. E outra coisa, contratou vários jogadores agora na janela do meio do ano que a gente nem sabe se o Mano vai utilizar todo. Por exemplo, o Ávila mesmo, que era titular absoluto com o Paulo Bento, a gente já viu que nos treinamentos da semana, ontem e hoje, já começou na reserva, porque ele gosta do William ali como homem mais de área, de referência. Então, foi um jogador super caro, custou 13 milhões de reais, 50% do passe, sendo que o Cruzeiro, se daqui a 2 anos tem que efetivar a compra dos outros 50% ou então vender, aí essa questão ficou muito mal resolvida. Mas, mais uma vez, eu também concordo com você. Já passou isso, porque a diretoria aprenda para o ano que vem, mas a gente tem que fechar de qualquer jeito, porque a iminência e o perigo de cair esse ano está gigante. Porque o time está muito mal. A gente tem 3 jogos dificílimos agora, que é o Santos lá, o Inter aqui e o Corinthians fora. Então, se mantiver esses resultados que estão aí, o futebol, o Cruzeiro não ganha 1 ponto desses 9 aí, e aí, segundo turno, ter que fazer 30 pontos em 19 jogos vai ser muito difícil. A gente tem que pegar tudo, a torcida voltar, apoiar e incentivar tudo para a gente não cair, porque eu estou morrendo de medo esse ano de novo de cair. O torcedor do Cruzeiro já conhece bem o Alexandre. Ele é muito pessimista, viu, torcedor? Ele é muito pessimista, ele não é... Ele é gente boa, mas ele é pessimista. Ele vai com o pé atrás. Mas o time tá 15 pontos em 16 jogos. Mas tem uns 4, 5 ali com 17 pontos. Tem um monte ali com 17 pontos. Mas esse time do Cruzeiro, esse campeonato brasileiro, não tem time nenhum destacando, não. Tem nenhum time destacando. Viu? Mas o Cruzeiro, ninguém. Rapidinho, ele jogou em casa. O Figueirense empatou, com a América empatou, com o Vitória empatou, perdeu pro Sport, perdeu pro Flamengo mutilado, o São Paulo com o time reserva, só ganhou do Palmeiras aqui, que é o líder. Então, o problema do Cruzeiro é esse, ele não consegue ganhar mais no Mineirão. Isso está deixando a gente cabelo. Mas não pode rotular, não. Vocês podem ter certeza você pode ter certeza que isso vai mudar. A partir de agora, isso vai mudar, porque a torcida vai abraçar de novo a equipe do Cruzeiro. Aliás, a torcida nunca deixou de abraçar, não é? Tá certo? Vanderlei, boa noite, um abraço, meu amigo, tudo bem? Boa noite, companheiros, boa noite, telespectadores, nós que estão assistindo. Primeiro que não são 19, são 22 jogos. Não, mas esses 3 agora eu não estou contando, mano. Você dá como perdido, eu sou entusiasta. Pois essa é a nossa diferença. Eu sou um treinador, o Eduardo acabou de falar aqui pedindo apoio da torcida, o cara vai e fala que o time vai... Eu estou apoiando, mas... Não, você não está apoiando. Não. Eu vou torcer, mas eu tenho certeza que vai perder. Torcer é uma coisa, apoiar é outra. Ô, Vanderlei, primeiro você tem que ir no Mineirão para apoiar. Não, um jogo isso é apoiar. Eu não vou com você. Você não me vê lá. Não estou com você. Essa é a diferença. Aonde você fica, eu não fico. O Mineirão é muito grande, né? É lógico. A minha diferença é essa. Essa é a nossa diferença. Agora... não precisa também, às vezes, muitas vezes, o cara está vendo e não consegue enxergar o que está vendo. Existe essa diferença. Eu só acho o seguinte, mas antes disso, de falar de Cruzeiro, eu queria, Eduardo, tirar um minutinho do programa, porque segunda-feira eu fui numa homenagem muito bonita, que foi dada ao Emílio Brandi, lá na Câmara dos Vereadores, uma homenagem de honra ao mérito, como empresário que ele é. Eu ia falar sobre isso. Você ia falar aí? Eu até coloquei. Pode falar. Aí você entra. Não, pode falar, fica à vontade aí. E foi muito bonita a homenagem, e ele estendeu a homenagem a várias pessoas, e lá a gente viu várias pessoas, né? Melanie estava lá, o Zé Maria estava lá. Albertinho Rodrigues, Arthur Moraes. Todo mundo apoiando o Emílio nessa... homenagem que foi feita, muito bonita, e a gente não podia deixar de ressaltar. A Câmara dos Vereadores, através do vereador Silvinho Rezende e o vereador Pelé,
né, o Pelé, aquele Pelé do vôlei, fizeram uma homenagem ao Emílio Brandi, Francisco Emílio Brandi, dando para ele o título de honra ao mérito, né? Honra ao mérito pelo comerciante que ele é, pelo empresário que ele é, o tanto de emprego que ele gera em Belo Horizonte, Contagem, entendeu? Então foi uma homenagem muito legal e bem merecida, porque o Emílio merece essa homenagem, porque o Emílio faz um trabalho sensacional à frente lá da Nova Safra, junto com o pessoal todo que trabalham com ele. Então, essa homenagem foi muito legal e tava todo mundo do Cruzeiro, muita gente do Cruzeiro lá. Zé Maria estava lá. Muita gente do Cruzeiro, o Marco Túlio lá da Geluso, isso, o Bertinho Rodrigues, o Arthur Moraes, fez umas matérias legais lá. Foi muito legal, foi muito legal. Tava o Silvinho Rezende, o Pelé, um monte de vereador lá, não é isso? Isso, foi muito bom. Agora vamos falar do Cruzeiro. Vamos. O que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, eu queria que a diretoria do Cruzeiro ficasse atenta, porque com tudo que o Eduardo falou, que eu gostei da fala do Eduardo sobre a atitude a mudança de treinador, como que era o outro treinador, como que foi feito toda essa transição e a chegada do Mano. O Mano é um grande articulador e eu acho que ele sabe fazer as coisas acontecer, mas o Cruzeiro precisa ficar atento porque o bandido tem que ir embora, os bandidos têm que ir embora. O jogador mau caráter, o jogador que estava atrapalhando, o jogador que estava fazendo onda, esse cara tem que ficar de olho nele. Porque não foi só o Paulo Bento culpado disso, não. A gente sabe que existia grupinho ali. Se o Mano vai agregar, tudo bem. Mas tem que ver que esse jogador também, ele não pertence ao Cruzeiro. Esses jogadores que fizeram essa onda toda e coisa. Porque não é inadmissível. Por exemplo, o jogo contra o Sport, eu não esperava do Cruzeiro perder. Nunca. E o Cruzeiro consegue fazer uma evolução de ir 28 vezes ofensivamente e não conseguir fazer 2 gols. Quer dizer, realmente a incompetência dos profissionais que estão jogando. Não é do treinador. O treinador não está lá dentro. O treinador não está dentro de campo. Agora, acredito muito no trabalho que o Mano vai fazer, principalmente pela articulação que ele é, pelo profissional que ele é. É um cara extremamente estudado, é um cara que gosta do que faz e não precisa Hoje ele está milionário, então é um prazer para ele estar fazendo o que ele está fazendo no Cruzeiro hoje. Ele fazer com que o Cruzeiro volte o topo da tabela vai ser o maior prazer para ele. Porque ele vai fazer por prazer. O desafio dele vai ser esse. É esse. Ele não precisa, não é financeiro. A gente sabe disso. O Mano, eu vi uma entrevista dele, ele falou assim, eu ganhei no futebol que eu estava lá na China, o que eu não ganharia 7 anos no Brasil. Então, nós temos essa mensagem, depois nós vamos soltar isso aí. Tava, né? Mas não foi essa aí não, foi a outra. Né? Ele foi naquele Bem Amigos lá que ele falou isso, que ele tinha que ir. E o Cruzeiro tinha que respeitar. E o Cruzeiro, como respeitou isso dele, eu acho que ele vem com todo carinho e a torcida, igual o Eduardo falou, receber de carinho, de braços abertos, todo mundo junto. Que é só assim que nós vamos provar para os cruzeirenses pessimistas que nós vamos chegar lá. Você está falando pro Alexandre. Não. Alexandre não é pessimista, não. Ele gosta ele fala de um jeito, ele não aceita que a gente seja otimista. Aí ele quer que a gente... não aceita que eu seja pessimista. Não, peraí. Eu tô falando da minha pessoa. O Alexandre coloca as coisas o ponto de vista dele de acordo com a realidade, né, Alexandre? Em cima de números, né? Eu tenho um papel assinado pelo Vanderlei que o time de 2015 ia ser melhor do que 2013 e 2014. Aí depois não dá certo, é muito fácil falar que foi... Mas eu não falo isso que você falou, não. Eu continuei... Você acha que foi melhor? Eu continuei afirmando e não fiquei falando depois assim, não. Em momento nenhum eu falei assim, mais ou menos. Eu não faço isso, não. Não, quando o Paulo Bento veio, você falou que cara muito bom. Mas aqui, o Alexandre acabou de falar. Ele é um bom treinador. Você acha que ele é um péssimo treinador?
Então escreve isso aí que ele é um péssimo. Eu acho que ele é um bom. O cara ficou, desde a Copa, estava desempregado. Aí ficou 2 anos recebendo a seleção de Portugal. Aí treinou o Cruzeiro, agora vai ficar mais 2 anos recebendo a multa do Cruzeiro. Ele não está querendo mostrar o trabalho. Peraí, gente, deixa eu pôr a Fabiana aqui na roda, porque senão ela não fala nada. Né, Fabiana? Boa noite, um abraço. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Mais otimismo para você, vamos respeitar. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Vanderlei. Eu estou muito satisfeita, obviamente, com a volta do Mano. Eu acho que vai melhorar muito, lógico, ele não é o salvador, né, da pátria, mas eu acho que os jogadores da equipe respeitam muito ele. E como o Eduardo falou, muito bem ressaltado, ele é um cara competente, é um cara estudioso, né, e que ele gosta do Cruzeiro. Aí eu volto naquele ponto, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com muito amor. Você vai trabalhar, você tem que gostar do que você está fazendo. Então ele poderia ter ido para outro time também, mas ele preferiu voltar para o Cruzeiro, não é? Então eu acho o seguinte, eu estou muito otimista com a volta do Mano, sim. Eu acho que no jogo de domingo contra o Sport, a equipe estava muito assim, desesperada, estava meio sem saber até o que estava fazendo, estava chutando para qualquer lado. Né, e já estava tendo essa pressão. O Mano, conforme foi falado, ele já, né, tem mais diálogo com a equipe. Eu acho que vai surtir um resultado muito bom. Eu acredito, Alexandre, que a gente possa sair da zona do rebaixamento, sim. Eu acredito nisso, porque se eu não acreditar, eu deixo de amar o Cruzeiro. E é uma coisa que eu não quero. Né? Eu acredito muito nisso e que Mano continue fazendo um trabalho bem feito, que começou ontem. Nossa Senhora, tá bom. Todos nós acreditamos nisso. Nossa Senhora, nós temos que acreditar nisso. Antes de tudo, né, ele tem uma gratidão pelo Cruzeiro, porque foi um time que deu o apoio dele no começo de carreira. Né? Agora futebol é danado, né, Vanderlei? Esse negócio pode dar certo e pode também não dar. Não é? A tendência, 70% se os jogadores encarar isso como positivo a entrada dele, tenho certeza que vai dar certo, né? Pois é, o problema todo é esse, né? Agora, tem que vestir essa camisa, tem que vestir, olha, porque os maiores prejudicados são os jogadores. Eles ficam, eu joguei o time pra segunda divisão. Fica marcado na história do jogador. Tem jogador que disputa hoje somente segunda divisão porque ele só jogou na segunda divisão. Não é isso, Alexandre? Eduardo, e uma coisa isso eu tenho que elogiar a diretoria, que ela viu que não estava dando certo, aquela pressão. A gente tá vendo aí que o São Paulo pode perder o técnico a qualquer momento, e o Mano, como é o melhor técnico. E ele teve proposta do Internacional, né? Então sabia que a qualquer hora podia perder o Mano para um grande clube do Brasil. E a única solução, a gente... Agiu, né? Agiu rápido, né? Não tinha outra solução. O Cruzeiro... Se cair com o Mano, a diretoria não pecou por, como é que fala, por omissão. Omissão, foi por omissão. Porque aí tá certo, se cair, infelizmente. Agora deixa eu perguntar para vocês, Eduardo, Vanderlei e Alexandre. Com essa vinda do Mano, quem que vocês acham que ele pode cortar? Hoje, eu falo hoje, que não está desempenhando um bom papel. O que vocês acham? Que ele vai tirar no caso? Eu vou te perguntar. E aí, Fabiana, quem é que você acha que ele pode perguntar? Ramires. Não, eu acho que ele não vai. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele não colocou. O Ramires treinou titular porque eu errei. Eu acho que ele não. É questão de confiança, né? Eu acho que ele não colocou o Ávila, ou talvez por conhecimento. O que o Ávila, a gente percebeu que ele joga futebol. Ele joga em qualquer time. Joga sim. Ele joga e ele vai provar pro Mano, e a hora que ele entrar, ele não sai mais. Então, acho que é uma questão de bom senso. O Mano simplesmente optou pelo William, porque já conhece. Porque conhece. Não, e o William também vai fazer o que ele vai pedir. Né? Tem isso também, né, Eduardo? Tem isso também. E às vezes ele ia pedir o Ávila aqui até acertar com o Ávila, e aí o Ávila vai conhecer o trabalho dele, hora que entrar, entra tranquilo. Agora, o Ávila é o tipo do centroavante que o Cruzeiro tá querendo, hein? Tá precisando. Chuta de qualquer jeito, tromba, vai lá e busca a bola, segura o zagueiro, não é isso?
Olha, gente, nós vamos falar aqui. Eu quero, antes de mais nada, eu quero mandar avisar que, ó, meu amigo Gustavo Gatti, a mãe dele faleceu. Gustavo Gatti é secretário do Conselho do Cruzeiro, certo? Lá do Conselho do Cruzeiro, a dona Cândida Irene Matos Gatti, é a mãe dele. Vai ter a missa amanhã às 20 horas na igreja do Gutierrez, tá? O pessoal aí que é amigo do Gatti, vai ser lá no Gutierrez, lá perto da sua casa, né, Alexandre? É sexta-feira, é às 22 horas. Gatti, força, tá, companheiro? Um abraço. Olha aqui, nós vamos falar agora dos nossos patrocinadores, vamos falar da sorveteria, lá da sorveteria Guilato, na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, ali no bairro Buritis. Pessoal, dê um pulinho com esse calor que tá fazendo aí, dê um pulinho lá na sorveteria Guilato, olha essas imagens aí, olha que maravilha que é esse açaí, olha o sorvete, olha que sorvete, gente, sensacional. Olha o crepe, maravilhoso esse crepe, tem crepe doce, salgado, mas olha esse sorvete aí também, sensacional. Olha, lá na sorveteria Guilato você encontra tudo isso e muito mais na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, ali no bairro Buritis. Olha o petit gâteau, que maravilha. Nossa, só dá até água na boca com esse calor que tá fazendo aqui, viu? Sensacional. Sorveteria Guilato. É isso aí, torcedor. Sem falar que o proprietário da Guilato estava lá, né? Ah, ele estava lá um abraço no Emílio, lá também, né? Tava lá. O Guilherme, um grande Guilherme, estava lá. Boa. Vamos falar agora Eita, e a água sanitária Super Globo. Sensacional a água sanitária Super Globo. Essa é de qualidade. Essa é de qualidade. Desde 1938, pessoal, nos lares das famílias brasileiras. É muito, mas é muito tempo. E é muita qualidade espalhada por todo esse Brasil. Água sanitária Super Globo. O gol da limpeza. Água sanitária Super Globo. Super Globo. Qualidade e tradição há várias gerações. Tá certo? Essa mata o mosquito da dengue, zika e chikungunya. E sanitiza. E sanitiza mais de 70 anos os legumes, história, né, gente? Olha, mais de 70 anos de história, hein? Que beleza, hein? É bom demais. É bom, e saber que é mineira, né, cara? Saber que uma empresa dessa é mineira. Água sanitária Super Globo. Olha, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com o programa do Cruzeiro. Vamos falar da escalação do provável time para domingo contra o Santos, às 16 horas, lá em São Paulo. E vamos colocar no ar também para vocês uma entrevista do do Dr. Gilvan e também do zagueiro Léo. Rapidinho, é rapidinho. Pai Bola, voltamos já já. Alô, Raposão, filha? A nossa maior paixão começa aqui. Zero! E continua. No coração acelerado. No drible inesquecível. No grito de gol. Cruzeiro, o maior de Minas.